Geralmente é isso, eu imagino. Geralmente é isso. Então, por exemplo, vamos pensar numa mulher com dificuldade de orgasmo, né? Sim, eu vou trabalhar ali as questões em torno do sexo, do orgasmo dela e tudo, né? Mas a gente vai trabalhar muito o que ela aprendeu sobre sexo ao longo da vida, por que ela não se permite ter orgasmo. Você parece que está descrevendo um relacionamento maduro. E esse relacionamento maduro é justamente o que talvez esteja ficando um pouco mais escasso, né? Um relacionamento que um entende o outro. Porque para um entender o outro precisa do tempo junto e talvez convivendo. Acho que não necessariamente, mas talvez convivendo. E com esses relacionamentos líquidos, que é o que... Assim, é só a gente observar. Esse é um bom nome. Porque assim, a gente observa isso e parece mesmo efêmero e líquido e tal. Não dá muito tempo de você amadurecer essa relação a ponto de você se sentir à vontade, por exemplo, de falar o que você gosta. Pode ser, né? E, né, tem gente que vai querer ter só relacionamentos efêmeros e também tá tudo certo. Sim. Pode ser uma fase da vida, pode ser a vida inteira. Então, talvez, né, o que é bacana, quem tá ouvindo a gente, né, quem tá assistindo a gente, pensar assim, que não tem regra. Você precisa ver dentro de você. O que você quer para este seu momento de vida? Né? O que você gosta? E aí fazer uma investigação profunda ali, mas sem essas regras todas. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não, o que você gosta pra você, né? E o casal precisa de um tempo para se conhecer e a gente, ser humano, a gente precisa se conhecer e a gente não se conhece, né? A gente passa a vida inteira, cada dia é inédito. Cada dia a gente descobre uma coisa nova, a gente se percebe de uma forma diferente, então precisa ter um olhar para dentro de si, né? Fisiologicamente, falam que o sexo é algo fisiológico, né? Tem um tempo fisiológico que você pode ficar sem sexo, sem fazer mal? Ou, teoricamente, você pode ficar o resto da vida sem fazer sexo? Pode não fazer sexo nunca na vida e nada não vai tem fazer problema. Mal. Porque a questão que a gente fala fisiológica, às vezes, é um convencimento aí que veio, né, do mundo masculino. Pô, tem que transar só ficar doente, cara. Porra. Né? Então, assim, fisiológico, uma necessidade fisiológica é o quê? A gente precisa comer, senão a gente morre, a gente precisa beber, senão a gente morre, a gente precisa ir ao banheiro, né? A gente precisa dormir, a gente precisa... Isso são funções fisiológicas. Agora, se a gente não transar, ninguém vai morrer porque não transa. Não é? Mas não dá umas neuroses, uns negocinhos. Pode, né? Quem gosta de transar pode ficar mal, pode ficar isso, pode ficar aquilo, mas assim, que é uma necessidade fisiológica, não dá pra dizer. Ninguém morre, né? Então. Ninguém morre, né? Se a gente ficar sem beber água, a gente morre. Se a gente ficar sem líquido, né? Se a gente ficar sem comer prolongadamente, a gente morre. Se a gente ficar todo travado com as funções ali, né? Xixi, cocô, essas coisas, a gente morre, né? Então, isso são... Se a gente não dormir, né? A gente morre, né? Assim, isso falando num período prolongado. Sim. Mas se a gente ficar sem sexo a vida inteira, alguém já morreu porque nunca fez sexo? Né? Vamos, né? Aí, né? O cara morreu de congestão de sêmen. Não, né? Queijo ali dentro. Ótimo, Igor! E, porra, isso aí, assim, cara, são pontos bem interessantes. Esse lance da masturbação, ela virou uma questão, assim, que, pô, tem os coaches que falam essas paradas, né, cara? E é muito interessante você falar isso. Tudo isso que você tá falando, porque eu acho que... NoFap, né? Que pregam o NoFap, você não se masturbar. Mas eu acho que o que você falou que mais, porra, chama atenção e que devia receber um pouquinho mais de luz é o lance de que cada coisa é uma coisa. Treino é treino, jogo é jogo, cara. Sim. São duas coisas diferentes, assim, sempre. Sempre é diferente. O lance de ter uma pessoa com você... E o lance de você estar sozinho são completamente separados. E às vezes, vamos voltar no tema da pornografia, que é muito bom. Às vezes a pessoa precisa daquilo, né? Se precisa de uma forma viciante, né? Viciada, né? Mas às vezes a pornografia e a masturbação fazem parte da sexualidade daquela pessoa e é um jeito dela estimular o próprio desejo até para estar com o companheiro ou a companheira. Então, se você arranca aquilo da pessoa, empobrece a sexualidade.
Então, a sexualidade, a gente Interessante. alimenta ela de várias formas e cada um da sua maneira, né? E a vida vai passando, a gente vai alimentando, vai descobrindo outras formas, as fases da vida vão passando, por isso que a gente pode viver o sexo a vida inteira, né? Basta ter desejo. Mas, se a gente vai arrancando o que é prazeroso, vai empobrecendo. E Laura, as coisas, quando você no teu consultório assim, que você recebe as pessoas lá, majoritariamente são problemas de autoconhecimento que surgem aí relacionados ao sexo. E outra coisa, você atende mais mulheres do que homens? Interessante essa pergunta. Quando eu comecei no Altas Horas, aí não ficou essa coisa mais mulheres que homens, não. E se fosse só psicologia, né? Talvez eu pudesse te dar algum outro dado. Mas como eu fiquei muito conhecida por conta do Altas Horas, as queixas que chegam para mim, então a pessoa pensa no meu nome, já pensa logo em sexualidade. Então, em geral, muitos pacientes chegam com as queixas sexuais, mas não só. Chegam casais com dificuldades, né, do relacionamento, ou às vezes a queixa sexual, que a gente costuma dizer, é só um sintoma de que algo não vai bem. Entendi. Como ali a masturbação que você estava falando e tal. E no meu consultório hoje é bem equilibrado, é meio a meio, Que mas, legal, né? interessante. E também nas questões de como viver o desejo, né? Então, meu consultório também é meio a meio de galera hétero para galera gay. Interessante. Então, chega assim uma variedade e tem pacientes de muito tempo e tem gente que vem, quando vem indicação de colegas, que não veio pela mídia ou alguma coisa, aí vem com outras questões. Por exemplo, já atendi adolescentes, filhos de colegas psicólogas que vieram por outras questões, ou, né, enfim, escolares e tal. Mas a cada momento, como eu fiquei 15 anos no Altas Horas, quanto mais eu ia ficando no Altas Horas, mais as queixas sexuais foram chegando. E aí eu recebo e começo os tratamentos. E aí vira terapia, né? Porque como eu sou dessa abordagem junguiana, a gente olha pro sexo... Culpa é sempre dos pais. Não é culpa dos pais. Não é Freud, isso é Freud. Não. A culpa não é dos pais, né? Mas nessa abordagem, a gente olha o sexo como um dos aspectos, como eu estava falando aqui, né? Não é o todo da vida. Então, um dos aspectos, e o sexo pode ser um sinal de que algo não tá legal, né? Qual é esse algo? Então, a gente vai buscar qual é esse algo que não tá legal. Né, o corpo tá demonstrando ali, né? Então, assim, basicamente, a queixa que... Deixa eu ver se eu entendi direito. Quando o cara chega com uma queixa sexual e, na verdade, ele tá tendo questões em outro aspecto da vida que aquele ali é um sintoma do problema original. Por exemplo, né? Geralmente é isso, eu imagino. Geralmente é isso. Então, por exemplo, vamos pensar numa mulher com dificuldade de orgasmo. Né? Sim, eu vou trabalhar ali as questões em torno do sexo, do orgasmo dela e tudo, né? Mas a gente vai trabalhar muito o que ela aprendeu sobre sexo ao longo da vida, por que ela não se permite ter orgasmo. Porque, em geral, por que eu estou trazendo a questão do orgasmo feminino? Não é uma questão física, não é que ela tem um defeito físico. Né? Em geral, as questões de orgasmo são emocionais. Então, o que impede emocionalmente que essa mulher se permita conhecer o próprio corpo, ter essa entrega, né, para o parceiro ou para a parceira, se soltar nesse momento. Então, aí começa ali. E aí, quando a gente vai ampliando o que atrapalha, quais são as ansiedades, os medos, aí você abre uma porta gigante. Que as ansiedades, os medos e os pode vir lá da infância, pode vir da história de vida, pode vir de algum trauma, mas também pode ter N outros medos. Pode ter, por exemplo... sei lá, né, a mulher pode ser uma profissional muito forte ali, muito, né, decidida, muito poderosona, e não quer se entregar naquele momento, né? Porque para você estar na cama, você precisa, né, o orgasmo é entrega, né? Meu Você Deus, fica o ali. ser humano é muito Engraçado complicado. isso, porque na história do Kemin, assim, porque eu venho do Kemin, né? E tem muito cara que tem esse fetiche da submissão. E muitos desses que querem ser submissos, eles são caras que estão numa posição de poder.
Você já pegou mulheres que vêm dessa posição de poder e gostam na hora do sexo da posição de submissão, justamente pra quebrar um pouco esse... ou com a mulher é um pouco diferente? Não, isso com qualquer ser humano. Às vezes a gente vive muito um aspecto e a gente tá precisando viver o outro lado, né? Pra dar uma equilibrada. É verdade, né? E a questão é assim, não adianta a gente ficar só numa polaridade, né? Na outra. A gente precisa dar uma integrada ali, né? Entre o preto e o branco tem milhões de tons de cinzas, né? Então a gente precisa estar ali nesse meio de caminho. Vai, continua. Não, e aí, por exemplo, numa questão masculina, né? Então chega um cara ali com uma dificuldade de ereção. Pode ser uma questão física? Pode. Então, às vezes, quando ele chega para o consultório do psicólogo, ele já fez toda uma peregrinação com médicos, né? Então, já avaliou ali o pênis, se tem alguma questão, alguma doença, por exemplo, que lesionou os tecidos do mecanismo da ereção, se tem uma questão de idade, enfim. Já avaliou tudo aquilo, já experimentou medicações, já experimentou uma série de coisas, mas aí o médico chega no momento e fala, não, é emocional, vai para um psicólogo. O que é de emocional? Em geral, nas dificuldades de ereção, é a ansiedade, que a gente chama de ansiedade de desempenho. Então, esse homem fica muito ansioso, o corpo dele dá uma descarga grande de adrenalina, e aí isso faz com que, entra na corrente sanguínea e faz com que o pênis fique flácido. Simples, ok. Mas o que dá ansiedade de desempenho? São os mitos, são as preocupações, são os medos. Então, aí você abre de novo. Esse cara se cobra muito, na vida inteira, né? Então, desde lá da escola, tinha que ser isso, aquilo outro. Vergonhas. Então, aí você começa a desfiar todas as questões emocionais. E aí você começa um trabalho ali para essa pessoa cada vez se fortalecendo e se permitindo falhar. Permitindo ser o que é e entendendo que não precisa ficar tão ansioso assim, né? E aí a gente tem um parceiro que cobra muito. Ou às vezes tem uma mulher que quando o cara perde a ereção fala, você tá me traindo.